Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no capítulo Gênese do Planeta, capítulo 10, página 119, desse maravilhoso livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madras, que você não pode deixar de adquirir. Adquira o seu, assim que possível. E se já tem, vamos estudar com a gente, tá bom? Lembrando que não estou ganhando nenhum centavo para fazer propaganda. Estou apenas incentivando você a ter esse material de qualidade à sua disposição para ampliar ainda seus estudos, aprofundá-los e também as suas práticas. Na página 119, versículo, parágrafo 5, diz assim: Lúcifer, ou Luciefer, Senhor da luz, da força e do poder, era o regente planetário da dimensão humana da vida e regeu desde o início da era cristalina. Quando começou a decadência, ele se dissociou dos tronos regentes de outras dimensões planetárias, porque os seres se espiritualizavam e não se desenvolviam em equilíbrio, eram atraídos de volta para suas dimensões de origem, mas eram atraídos pelos polos magnéticos negativos, nos quais entravam em total desarmonia vibratória e desestabilizavam o meio no qual foram retidos. Em vez de esgotarem seus negativos, apenas os extravasavam e contagiavam os seres naturais ali retidos para descargas de seus emocionais. Ainda que isso pareça um conto, apenas o extravasava e contagiava os seres naturais ali retidos para descarga de seus emocionais. Ainda que isso possa parecer um conto, saibam que a tal revolta de Lúcifer e de sua corte de anjos nada mais foi do que uma sucessão, pois o demiurgo se sentia abandonado por seus pares na sustentação emocional de tantos seres espiritualizados que haviam desumanizado-se, pois haviam desenvolvido um magnetismo mental absorvedor dos aspectos negativos do fator humano. Lúcifer chamou para si a responsabilidade sobre aqueles espíritos desumanizados, agregou-os ao seu fator transformador e dissociou a dimensão humana da vida de todas as outras dimensões planetárias. Com isso, puxou, entre aspas, para a paralela à esquerda de tantos seres negativados mentalmente, que a contraparte etérica do plano físico sobrecarregou-se de tal forma que criou uma estática cósmica perigosa, até para o equilíbrio vibratório e magnético das outras dimensões. Então aconteceu a intervenção divina e o plano físico sofreu um deslocamento magnético de 1 grau. Assim, a anterior paralela à esquerda recebeu o plano físico e foi deslocada em mais 1 grau na escala magnética planetária. Foi quando aconteceu uma violenta descarga da estática negativa da dimensão humana e o plano físico assentiu como um terremoto de dimensões planetárias. Continuando ali na página 120, primeiro parágrafo. Bilhões de seres, seres, nesse cataclismo global, e que os sobreviventes sofreram a perda das várias faculdades, hoje tidas como excepcionais por causa de queda vibratória no magnetismo do plano físico. Antes do cataclismo, as pessoas viam as divindades nos seus pontos de força magnéticos, vórtices energéticos, e até as ouviam, porque o grau vibratório do magnetismo terrestre era o mesmo dos pontos de força da natureza, e que se realizavam as comunicações com as divindades naturais, os tronos de Deus. Mas, com o deslocamento de 1 grau à esquerda, as divindades deixaram de ser vistas pelos sobreviventes ao cataclismo, assim como o próprio magnetismo mental das pessoas sofreu uma limitação acentuada, pois em tudo e todos ocorreu esse rebaixamento vibratório. Dali em diante, tudo se alterou e o conhecimento de antes desapareceu como que num passe de mágica. Com o tempo, os remanescentes de outrora vigorosa civilização cristalina se viram privados de um modo de vida e religiosidade únicos e começaram a surgir os mitos e as lendas. O mito de Lúcifer, ou a revolta dos anjos, é oriundo dessa época. Então veja bem, cada autor tem um jeito de contar a chamada queda de Lúcifer. Porém, Lúcifer, assim como
Existem várias pessoas com o nome de José aqui na Terra, com o nome de Mário, de Maria, de Jennifer, enfim. Existem vários anjos com o nome de luz. E talvez por coincidência, sincronicidade, ou o que quer que seja, não teve um Lúcifer só que participou de intentonas. Mas o que podemos dizer é que existem seres luciféricos que continuam extremamente fiéis a Deus e obedientes e a serviço dos orixás ancestrais essenciais, tronos da geração, conhecimento, fé, lei, justiça, evolução e amor, e fiel e multiplicador das energias dos tronos ancestrais naturais, telúricos, aquáticos, eólicos, ígneos, minerais, cristalinos e vegetais. Então, o que nós podemos entender disso? Que onde quer que tenha havido a tal da revolta luciférica, não foi na Terra, foi em um mundo paralelo. Se essa notícia chegou aqui, é porque notícia ruim corre mesmo. O próprio ditado já diz, corre rápido e espalha. Cada tradição esotérica vai contar de um modo isso. Ah, mas não tem como provar, mas um monte de coisa não tem como provar. Então, se uma ala dos luciféricos absorveu, pegou, porque assim, tem algumas dimensões que elas funcionam como esgotadoras de energia. O ser, ele está extremamente ali sobrecarregado, ele trabalhou, ele desviou completamente do projeto encarnatório dele, ele traiu os princípios encarnatórios e cósmicos os quais ele assumiu. Esse ser precisa ser enviado para uma dimensão onde lá ele vai ter a oportunidade de lançar um olhar crítico sobre ele mesmo quando sair daquele período de perturbação, enquanto aquelas energias vão sendo esgotadas e levadas para um lugar para serem transmutadas. Os seres luciféricos, por serem de luz, trabalhavam nas trevas a serviço da luz porque eles tinham condições psicológicas, emocionais e energéticas, vibracionais, para trabalhar com aquelas energias. Só que o negócio se desequilibrou de um tal modo, porque essa coisa é contagiante. Aparece um espírito num determinado lugar, reencarna ali, se ele estiver fora do propósito dele, dependendo do poder magnético e da lábia que ele tiver, ele põe a perder todo um grupo. E esses seres vão parar onde? Vão parar nesses polos de negativação. Só que começou a quintuplicar a quantidade desses seres que desencarnavam nessa condição. Foi onde isso, de certa forma, começou a abalar mentalmente os seres luciféricos, e um deles falou, bom, vamos aproveitar essa energia e usar em serviço próprio criado, por que não? Nossa própria dimensão, nosso próprio mundo. E aí foi onde começaram a criar um mundo paralelo deles. A princípio a lei maior foi deixando para ver até onde ia. Quando viram que eles queriam talvez até ser mais do que o próprio Deus, que é a própria divindade, foi onde esses seres foram destronados e enviados para outro reduto expiatório. A Terra era um desses redutos na época. Outros falam que isso aconteceu em Capela. Seres extraterrestres que viviam e lá deixaram-se levar pela ambição, pelo mau uso do poder, do nome, do dinheiro, trucidaram, mataram, roubaram, destruíram, repetidamente nasciam, morriam e renasciam pior ainda do que eram na outra encarnação. Isso infelizmente pode acontecer. E assim foram banidos e mandados para a Terra. Então são vários os mitos. E todos são verdadeiros, dadas as proporções das diferenças de cada um. E cada um fica com aquele que achar melhor ou fica com todos. O que fica bem claro aqui é que há muitas moradas na casa de Deus, e em muitas moradas na casa de Deus o pau quebra, o couro come. Porque é assim que funciona o universo. É caos e cosmos, desordem e ordem, e o meio que é o equilíbrio. Quando o equilíbrio é rompido, vem o caos para que venha a ordem, o cosmos, e as coisas se restabeleçam, mas sempre tem que ter a esquerda, a direita e o meio. Entenderam como é que funcionam as coisas?
Não tem muito de onde fugir isso. Você sempre vai ter que lidar com a dualidade das coisas. Você sempre vai, por melhor que seja uma pessoa, ela pode lhe decepcionar um dia. E é muito importante que você tenha forças para perdoá-la, porque se você não perdoá-la, você vai carregar um peso a mais no seu coração. E isso pode, se não atrasá-lo espiritualmente, pode dificultar com que você tenha uma visão ampla ou crítica sobre o seu próprio processo evolutivo e possa vir a ter alguns contratempos diversos, financeiros, de relacionamento, etc. Então, o horário vigiar é muito importante nesse sentido, tá bom? Muito importante nesse sentido. Quando você, mudando um pouco de assunto, for dormir, entregue o seu espírito aos irmãos espirituais. Ao deitar, feche os seus olhos e faça essa oração, ou parecida com essa, ou com as suas próprias palavras, mas sempre no seguinte sentido. Respire fundo, solte o ar e diga: Deus, em vossas mãos entrego o meu espírito para o estudo, trabalho, missão e tratamento que se fizerem necessários. Que os meus anjos guardiões recebam a força desta luz e desta oração. E que os meus pais, antepassados ancestrais desta e de todas as minhas encarnações recebam a luz, a paz e a energia, a força de nosso Senhor Jesus Cristo, São José e Maria Santíssima. Que eu possa seguir na paz, na luz, hoje e sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. Entregue seu espírito a Deus para estudo, trabalho, missão e tratamento que se fizerem necessários, você não vai se arrepender. Pode ter certeza plena e absoluta que você não irá se arrepender. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita paz, luz e proteção e que jamais lhes falte o axé dos orixás. Deus lhes abençoe.